Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos ao nosso componente As Narrativas Históricas e sua produção material e imaterial. Eu sou a professora Janaína Jardim e nós estamos no segundo vídeo, né? Na segunda aula. Na primeira aula nós falamos um pouco assim sobre o aprofundamento, quanto tempo dura o seu curso, em qual unidade curricular você está e como funciona o seu componente. Hoje eu vou explicar para vocês mais sobre as atividades que serão desenvolvidas ao longo deste componente e aí a gente conversa um pouco sobre eixos estruturantes também. Eu vou apresentar a nossa aula, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Nós estamos aqui na introdução, né, do nosso componente, que é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. O nosso aprofundamento, que é o que vocês escolheram, é superar desafios de humanas. Estamos na unidade curricular, no mundo tudo está interligado. E o nosso componente, né, a qual eu sou professora, é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Então, olha só. Na aula anterior eu apresentei para vocês, né, todo esse panorama. Eu vou mostrar novamente até para ficar bem claro, porque o mais importante, né, deste novo curso, deste novo formato do ensino médio, é que você, estudante, seja corresponsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem. Então é muito importante que você, estudante, conheça o seu curso, saiba o que é o seu aprofundamento, qual o objetivo, o contexto dele e quanto tempo dura cada componente, cada unidade. É importante que você saiba, porque agora como corresponsável aí, né, como um aluno protagonista, é importante que você também participe. Então vamos supor que em algum momento o estudante, ele já conhecendo o seu curso, né, já sabendo como funciona, em algum momento ele tem uma ideia, fala, olha, eu acho que seria interessante trabalharmos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Cultura e alteridade. Eu gostaria de trabalhar este tema, professora, mas de uma forma diferente. Eu gostaria de apresentar esse tema para a sala em formato de seminário. Ou eu gostaria de fazer uma peça de teatro. De repente uma intervenção publicitária, fazer uma campanha na escola, ou um levantamento de dados, né? De repente colher dados aqui entre os alunos para saber uma informação específica. Então olha só, você estudante pode propor, pode conversar com o seu professor e propor aí estratégias, né? Estratégias para trabalhar esse componente. É muito importante que vocês, estudantes, participem, né? Participem da aula, mas não apenas ali na sua responsabilidade de estudante, mas também entendendo como funciona o seu curso, sugerindo atividades, sugerindo práticas, né, dentro deste componente. É um componente muito ligado a essa área das humanidades, então nós trataremos todo momento temas do passado, nós vamos ver muitos temas do passado, vamos estudar um pouco também os povos antigos, só que isso tudo vocês já viram lá na formação geral básica, né? Eu até comentei com vocês no vídeo anterior, olha só, nós temos habilidades que estão sendo aprofundadas. O que significa isso, estudante? Olha só, os temas, né, os objetos, a gente chama objeto do conhecimento, está bem? É assim que nós chamamos. Esse objeto do conhecimento, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que nós estamos falando aí dos povos que foram escravizados. Vamos falar de escravidão. Um exemplo, está bem? Então vamos falar de escravidão. É lógico que nós vamos falar do contexto da história, vamos falar do passado. Sim, isso vocês já fizeram lá na formação geral básica. Vamos falar do passado, vamos falar também do momento mais contemporâneo, só que dentro deste objeto do conhecimento, escravidão, você, estudante, também vai trazer o seu repertório. Então nós temos momentos dentro deste componente que será roda de conversa. Porque olha só, eu começo como professor te ouvindo. Então assim, o que você entende, estudante, por escravidão? O que você entende, estudante, por cultura? Então, num primeiro momento, assim, para um primeiro momento, você, estudante, vai trazer o seu repertório. O que você conhece daquele assunto, o que você viu ali no dia a dia acontecendo acerca
vamos continuar nesse exemplo aqui de escravidão. Vamos continuar nesse exemplo da escravidão e pensando no racismo, né? Nesse racismo que nós temos hoje, né? Que é um racismo meio que velado, assim, às vezes nem tanto, né? Então, você estudante pode te dizer assim, olha, eu vi isso acontecendo no meu entorno, eu vejo isso acontecendo comigo, com um familiar ou com um amigo, isso pode ser um objeto do conhecimento. Então, vocês percebam que, olha só, o tema, a escravidão, eu trato ele lá no passado, que vocês já aprenderam como que foi que os navios chegaram aqui nas Américas, como que os homens e as mulheres negras trabalhavam, vamos falar dos quilombos, sim, vamos tratar, né, deste elemento lá do passado. Só que neste aprofundamento, por ser um aprofundamento, né, por ser um momento diferente do seu aprendizado, então, estudante, você vai trazer também o seu repertório sobre o tema. Você vai trazer o que você conhece, as suas vivências, o que você viu na mídia, o que você viu e você acha que, de repente, aquela notícia não é verdadeira, né? De repente, é uma notícia que é falsa, é fake. E aí você, a partir disso, pode propor uma pesquisa para trazer dados reais acerca deste tema. Eu estou aqui me referindo, né? A Pro está falando de um tema só, então eu estou falando aqui do racismo como exemplo. Mas esse aprofundamento, ele traz a possibilidade também a vocês estudantes de trabalharem de acordo com as especificidades da sua região. Então, olha só, nós teremos estudantes que estão em zona rural, tem estudantes que estão na cidade, nós temos estudantes que moram em quilombos, estudantes indígenas que estão em escolas indígenas. Então vocês percebem que assim, dentro do estado de São Paulo nós temos diversos tipos de realidades, né? E aí cada escola, cada turma vai trazer a sua realidade para a sala de aula, vai trazer o seu repertório de vida também para a sala de aula, porque o importante é que os temas tratados, né, neste aprofundamento sejam temas instigantes, que realmente que o aluno queira participar, porque você, estudante, precisa ver sentido no que você está estudando. Então, quando você traz o seu repertório para a sala de aula, quando você traz a sua vivência para a sala de aula, você está ali agindo, você está agindo ativamente no seu conhecimento, no seu processo. Você traz o seu repertório, o professor traz conceitos, né, para enriquecer o seu repertório, e aí a gente começa a perceber que realmente tudo que está acontecendo hoje, economicamente, politicamente, socialmente com as pessoas, faz parte de um processo histórico que vem lá do passado e acontece até hoje. A gente vai pensar nessas permanências, né? Vai ter um momento também do nosso aprofundamento que vocês serão convidados a ir a um museu. Então, vocês podem escolher o museu aí dentro da sua região, né? E escolher o museu dentro do tema que mais engaja, né? O que engaja essa turma? Cada turma tem um engajamento diferente, né? Eu estou dizendo aqui, algumas turmas vão se sentir mais engajadas, mais motivadas, falando sobre racismo. Outras turmas, outros alunos se sentirão mais engajados falando, por exemplo, de movimentos LGBT. Outros alunos estarão mais engajados falando de questões da comunidade ali mesmo, né? Alguns estudantes, alguns grupos de estudantes serão mais engajados em tratar problemas da sua comunidade. Então eu vejo, como eu dei o exemplo na aula anterior, alguns alunos vão querer resolver problemas de um córrego ou problemas da escola. Né? De repente, olha, a escola, nós percebemos que aqui existe uma questão importante a ser tratada. E vocês, estudantes, que vão propor. Então, em um primeiro momento, vocês são pesquisadores, vocês vão colher informações. Em um segundo momento, vocês vão propor soluções. E aí, é assim que funciona o nosso aprofundamento. Então, eu vou voltar na tela, dar uma olhadinha. Olha só, nesse aprofundamento, como eu falei, né, anteriormente, a gente trabalha a questão aí de sustentabilidade, ética, política, né? E são os temas relacionados às ciências humanas e sociais. Então, nós estamos trabalhando aqui ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, olha só, estudante, o que você pesquisou, né? Vamos supor que nós pedimos uma grande pesquisa.
o que você pesquisou, você precisa divulgar, né? A sua pesquisa ela precisa ser divulgada para que tenha um sentido no que você pesquisou, né? Não é apenas, faça lá a pesquisa e vai deixar guardada. Não, a sua pesquisa, ela precisa ser divulgada. Então, é aí que nós estamos nas ciências sociais aplicadas, tem que fazer sentido, essa sua pesquisa, ela precisa reverberar ali na sua comunidade. E a sua comunidade pode ser ali o seu bairro, o seu entorno, ou a sua sala de aula, ou a sua escola, mas a sua pesquisa, ela precisa reverberar, ela precisa trazer soluções para o seu entorno. E aí, como nós falamos na outra aula, né, o objetivo do nosso aprofundamento é desenvolver um pensamento crítico e reflexivo. Com certeza, os estudantes que escolheram esse aprofundamento já trazem esse repertório de pensamento crítico, reflexivo, Nós vamos compartilhar aí uma experiência formativa que se destaca com atuação ética, social, política e profissional. E isso tudo que nós estamos falando precisa ser também atrelado ali ao seu projeto de vida, né? Muitos estudantes que optaram por este aprofundamento têm o seu projeto de vida relacionado aí a humanidades. E assim, são inúmeras as possibilidades de projeto de vida relacionados a humanidades, né? Geralmente a gente fala assim, professor, pesquisador, mas são inúmeras as possibilidades. E até nesse mundo do trabalho que vocês irão ser inseridos, né? Quando vocês terminarem o terceiro ano, o mundo do trabalho que vocês estarão inseridos é um mundo do trabalho totalmente diferente do meu, dos seus pais, dos seus professores. É um mundo do trabalho diferente. Algumas profissões ainda nem existem, né? Serão profissões novas, serão profissões onde o profissional ele precisa ter múltiplos conhecimentos, ele precisa conhecer sim sobre política, ética, sustentabilidade. Então, é um mundo que vai exigir muito mais do profissional. Dá uma olhadinha na tela. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de projeto de vida dentro desse contexto do nosso aprofundamento, que é planejamento urbano, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural e artístico, que são as possibilidades. E aí, uma breve explicação, é sempre importante falar sobre isso, que o seu aprofundamento, ele possui 6 unidades curriculares, aí estão as 6 unidades, que no segundo ano você vai estudar no primeiro semestre estas 2 unidades curriculares. Estamos no mundo, tudo está interligado, e lá no terceiro ano vocês vão aprender as outras, né, estarão nas outras unidades curriculares, que é 3, 4, 5 e 6, tá bem? E olha só, unidade 1, no mundo tudo está interligado. Nós estamos na atividade, nós estamos aí nas narrativas históricas e sua produção material e imaterial, esse é o nosso componente. Vocês estarão estudando 5 componentes ao mesmo tempo e este aqui é o nosso, é o que nós estamos falando agora, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. É como se fosse a matéria, né? É como se essa fosse a sua matéria. Dentro deste componente, nós temos 5 atividades integradas que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhadinha. São 5 atividades. Então, olha só, atividade número 1. A gente começa com uma atividade onde ela vai ampliar as questões do conhecimento científico e do senso comum, assim como a criatividade na produção e divulgação de saberes filosóficos e científicos. Mais abaixo, vocês estão vendo uma tabela, que é a tabela dos eixos estruturantes. Então, eu vou falar rapidamente sobre os eixos, está bem? Então, olha só. Vocês se lembram, alunos, assim, geralmente os estudantes que eram de escolas integrais, eles vão lembrar disso. Vocês se lembram que nós sempre falávamos da habilidade? Habilidade, o que era a habilidade? A habilidade, ela nos ensinava como trabalhar um objeto do conhecimento. Eu vou dar um exemplo, olha só. Objeto do conhecimento, escravidão, certo? Esse objeto do conhecimento, a habilidade diz assim, você vai identificar dentro da escravidão processos econômicos, sociais e políticos. Então, a habilidade, ela movimentava o objeto do conhecimento. Então, a habilidade dizia assim, identifique ou analise. Então, quando analise é um outro movimento. E assim, pesquise, compare. Então, a habilidade, ela nos ensinava como trabalhar o objeto do conhecimento, certo? E aí, isso aconteceu até aqui. Neste momento, nós temos a habilidade,
né, que ensina a nós como trabalhar o objeto do conhecimento. Então ela fala, olha, faça uma pesquisa, amplie as questões do conhecimento científico ou compare. Só que agora nós temos aí um plus, né? Nós temos os eixos estruturantes. E aí, olha só, vou voltar lá na tela para vocês, dá uma olhadinha. Então, olha só, estudante, o nosso curso ele vai começar com investigação científica. O que é investigação científica? É assim, olha só, em um primeiro momento, vocês serão convidados aí para este universo mais acadêmico, de pesquisa. Então, vocês vão aprender a levantar dados de maneira crítica, colher informações, vocês vão aprender assim, a produzir um artigo. É um momento que é importante porque lá na universidade, para aqueles que optarem pela universidade, vocês terão matérias relacionadas à metodologia do trabalho científico, né? Que é onde você aprende a fazer um TCC, onde você aprende a fazer um artigo, um resumo, um fichamento. Então, neste momento aqui da investigação científica, nós teremos muitos trabalhos relacionados à pesquisa. Mas, trabalhos relacionados à pesquisa, eu sempre vou ter que fazer um texto, por exemplo? Então, assim, uma forma, né, de investigação científica é colher informações e fazer um texto. Sim, né, em vários momentos teremos que escrever. Mas somente isso? Não. Esse texto ele pode ser de vários gêneros, ele pode ser do gênero jornalístico. Ou, se você fizer uma pesquisa, um levantamento, vamos colher informações aqui na nossa comunidade. Colhe informações de forma crítica, aprendeu a selecionar as informações, agora você vai divulgar. Como que você pode divulgar essa informação? Aí você pode escolher um artigo, você pode escolher fazer através de um podcast, né, que é uma forma bastante atual, assim, as pessoas estão usando muito essa estratégia. Você pode fazer o podcast para trazer as informações que você pesquisou, você pode, de repente, professora, eu quero fazer a campanha publicitária. E essa campanha, ela pode ser feita através das mídias, né? Se você tiver possibilidade de fazer através das mídias, vocês farão através das mídias, ou de repente uma campanha pela escola mesmo, onde você tem ali os seus cartazes, onde você traz informações. Então, olha só, você faz a pesquisa e divulga. É sempre importante a divulgação do resultado da sua pesquisa. Essa divulgação, ela pode ser conversada entre você e o seu professor. É importante em vários momentos, sim, fazer uma produção textual. E nesse momento, o componente, né, de oficina, tem a oficina de produção textual, ela trabalha junto com os outros componentes, porque é lá que vocês aprendem a fazer estes textos, né? Esses textos de forma crítica. Esses gêneros. E aí, eu tenho um segundo momento. Então, o primeiro eixo, ele trata de investigação científica. É quando o estudante ele é convidado à pesquisa mesmo, a ser um pesquisador. E aí, nós temos um momento também que são de processos criativos. Tá vendo? Quando tem essa lâmpadazinha, é processos criativos. Então, olha só. Estudante, você passou por um momento de pesquisa. Você colheu dados de maneira crítica, você colheu informações. Agora é a hora de você divulgar. E aí, uma forma de divulgar é utilizando também o processo jornalístico, o blog, ou através de processos criativos. O que são processos criativos? É o mão na massa. Então, você pode, dentro de um processo criativo, divulgar a sua pesquisa fazendo uma campanha, um teatro, uma música. De repente você quer criar um produto, né? Algo material, né? Dentro de tudo que você estudou e pesquisou, de repente você cria uma materialidade que é um protótipo que vai resolver algum problema que você já pesquisou. Então, dentro do processo criativo, quando nós temos o eixo processo criativo, é porque vocês serão convidados a criar. Então, para além de pesquisadores, vocês serão ali criadores de soluções também. Nós temos o eixo empreendedorismo. Neste momento, né, até vou voltar na tela, dá uma olhadinha lá, nós temos o eixo empreendedorismo. Dentro dessa unidade curricular, nós não teremos esse eixo empreendedorismo, neste momento não. Mas assim, para vocês saberem, o empreendedorismo
é muito além de ser um empresário ou não. Você pode ser um empreendedor dentro do seu projeto de vida, né? Quando você tem um planejamento dentro do seu projeto de vida, então você sabe, por exemplo, onde você quer chegar, né? Quem você quer ser profissionalmente. Isso é um exemplo. E quais são os passos, quais são as suas potencialidades para chegar até esse objetivo e o que falta para você para chegar até esse objetivo? É isso o eixo empreendedorismo. Mas nossa unidade curricular não vai trabalhar neste momento o eixo empreendedorismo. Aí nós temos aqui um último eixo que é mediação e intervenção sociocultural. Esse é bem importante e esse nós vamos trabalhar também. Olha só. No primeiro momento, estudante, você fez a pesquisa, né? Você fez uma pesquisa, você foi convidado a levantar dados, colher informações. Então, você está ali como um pesquisador, certo? Que é o eixo investigação científica, ok? Então, você trouxe ali, você investigou e você trouxe ali você visualizou uma problemática, certo? Aí, no próximo eixo, que é processos criativos, você está, para além de pesquisador, você está propondo soluções. Você está criando soluções e são soluções diversas, né? No mapa, que é aquele material que o professor tem, lá tem algumas opções, tem sugestões de como fazer isso, mas vocês também, estudantes e professores, vão se adequando aí de acordo com o jeito da sala, né? A forma como vocês trabalham. Então, eu sou um pesquisador em um momento, no segundo momento, eu crio soluções. E aí, por último, eu tenho a mediação e intervenção sociocultural. É o momento de saber se aquela solução que eu criei, né, ela faz sentido para aquela comunidade? Porque eu até vou voltar na tela, dá uma olhadinha lá, que é o último eixo, mediação e intervenção sociocultural. Então, eu fiz uma investigação, eu criei uma solução, agora na hora de mediar e da mediação e intervenção sociocultural, eu preciso saber se isso faz sentido para aquela comunidade, né? Se aquela comunidade, ela realmente entende aquela solução minha como algo útil, né? Eu preciso conhecer a sociedade, eu preciso fazer ali um planejamento dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo a qual eu pesquisei, aquele grupo a qual eu propus uma solução, eu preciso conhecer essa sociedade, eu preciso saber se aquele grupo aceita essa minha solução, se essa solução faz sentido para a realidade dessas pessoas. E aí é que entra o eixo mediação e intervenção sociocultural. Eu estou explicando assim para vocês, mas isso vai acontecer ao longo do seu curso. Então, esses eixos, eles serão trabalhados por todos os componentes. E aí, como eu disse para vocês, o empreendedorismo nós não temos nessa unidade curricular, mas nós vamos trabalhar investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. E aí eu vou colocar as atividades, dá uma olhadinha na tela. As atividades, elas foram todas estruturadas com introdução, desenvolvimento e sistematização. Então, olha só, atividade integrada 1, que é a qual nós começamos. Nós vamos começar com uma roda de conversa, que é nesse momento que você, estudante, vai trazer aí o seu repertório, né, o seu repertório de vida, vocês vão trazer o que vocês conhecem acerca do assunto, a gente começa conversando sobre cultura. Então, vocês estão vendo ali, ó, que tem a lupa, né, a lupa é do investigação científica e nós temos ali aquele balãozinho com 3 pontinhos, é intervenção e mediação sociocultural. Então, nessa primeira atividade integrada, nós teremos aí na introdução, desenvolvimento e sistematização, este momento onde os estudantes terão um momento de pesquisa e intervenção. Certo? A habilidade, ela traz momentos de pesquisa e intervenção sociocultural. Certo? Então, em todos os momentos, a habilidade que vocês estarão aprofundando, que é aquelas matérias, tudo que vocês aprenderam lá na formação geral básica, só que ela volta com um eixo estruturante. E esse eixo estruturante, ela aprofunda a forma de trabalhar. E aí eu coloquei lá na tela, dá uma olhadinha, a metodologia sugerida, a roda de conversa. Então, assim, é uma sugestão que os professores comecem com uma roda de conversa para que vocês tragam o seu repertório de vida, o seu repertório acerca dos temas. O nosso primeiro tema será a cultura, está bem? Bom, vamos para a segunda aqui, ó, atividade integrada 2.
Vocês estão vendo? Lá tem a lupinha de investigação científica e intervenção sociocultural. Perfeito? Aí, metodologia sugerida, roda de conversa. É uma sugestão, está bem? E como eu disse aqui, é uma sugestão que a gente comece assim, o aluno trazendo o seu repertório, depois pesquisando, e a partir da pesquisa ele vai começar a intervir ali no seu entorno, ele vai intervir dentro dessa problemática que vocês vão levantar em sala de aula. É uma sugestão roda de conversa, mas o professor, o estudante pode sugerir outra estratégia de trabalho. Eu vou apresentar então a atividade integrada número 3, dá uma olhadinha lá. Olha lá, pessoal, atividade integrada 3. Essa atividade integrada 3, ela é de investigação científica. E aí vocês lembram que sempre que tem investigação científica, vocês vão apresentar um produto, vocês apresentam o produto da sua pesquisa. É muito importante que vocês saibam colher informações de forma crítica, isso é muito importante dentro do nosso aprofundamento. E aí ela está dividida lá em introdução, desenvolvimento e sistematização. Vocês devem estar vendo aí semana 1, 2 aulas, semana 2 e 3, 4 aulas, semana 4, 2 aulas. É assim, segundo ano, é uma estratégia que está no planejamento dos professores, que eles receberam, mas é claro que isso não precisa ser seguido à risca, né? É uma sugestão que seja trabalhado dessa forma, mas vocês têm total liberdade de mudar. O que não dá para mudar, né? O que não dá para a gente mudar dentro desse aprofundamento? O eixo estruturante não tem como a gente mudar. A habilidade, isso também não, mas o objeto do conhecimento ele é mais flexível porque a nossa habilidade ele traz mais objetos para serem trabalhados. Então assim, como vocês vão trabalhar, a estratégia que vocês vão utilizar, professor, eu quero fazer essa pesquisa, mas eu quero fazer de um X, Y forma, isso vocês podem mudar. Agora, o eixo estruturante não tem como a gente alterar, porque se a gente muda o eixo estruturante, a gente acaba mudando o formato do curso. É importante que vocês façam esse eixo dentro da atividade, porque aí no final dessa unidade vocês estudaram todos os eixos. Vocês tiveram todos os eixos que são necessários para a sua formação, está bem? Mas aí, por exemplo, eu vou voltar lá na tela, dá uma olhadinha. A metodologia sugerida é estudos de caso, né? Estudos de campo, visitar um museu. Esse é bem interessante, vocês vão visitar um museu e vão fazer um roteiro, né? Existe todo um roteiro acerca dessa visita. Então, assim, essa metodologia, essa forma de fazer, vocês podem mudar. Vocês falam, a gente não quer visitar um museu presencialmente, mas vocês podem visitar o museu online, né? Vocês podem visitar o museu através da internet, se vocês quiserem, ou vocês podem ir até o museu. Mas é importante que nessa visita seja feito um roteiro, seja feita pesquisa. Então tem um roteiro que a gente precisa seguir para que essa visita, essa ida ao museu faça sentido, né? Para que ele faça sentido dentro aí do seu processo de ensino-aprendizagem, certo? Vamos para a atividade 4, dá uma olhadinha lá. A atividade 4, ela já traz aí, investigação científica e processos criativos. Vocês estão vendo? E aí dentro desse processos criativos, olha só, qual que é a metodologia sugerida? Então, qual que é o produto da sua pesquisa? Ela pode vir através de entrevistas, jornais, murais e por aí vai. Então, aqui são sugestões de metodologia. O que é essa metodologia? É o produto do que você pesquisou. Então, assim, eu fiz uma pesquisa e agora eu preciso criar algo. Estou nesse eixo, né? Eu vou até voltar na tela, dá uma olhadinha. Vocês estão no eixo de produção criativa também, estão vendo a lâmpada? Então, fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa, ela vai ser apresentada. Essa apresentação dessa pesquisa é importante que ela seja criativa, né? Ela traga dentro da sua apresentação algo bem criativo. Então, pode ser aí entrevista, um jornal, mural, sugestões, mas é lógico que vocês podem ampliar para outros modelos de apresentação. Vocês podem criar um objeto para essa apresentação de algo que vocês já pesquisaram, né? Vocês podem criar um objeto, vocês podem utilizar as mídias, e isso são inúmeras as possibilidades. Então, eu vou colocar aqui atividade 5, vocês estão vendo que a atividade 5 ela também traz esses dois eixos, e qual que é a metodologia sugerida?
debate, confecção de panfletos em plataformas digitais como Padlets ou blogs. Então vocês estão vendo que é bem diversificado a forma que vocês vão utilizar para apresentar o seu trabalho, né? O produto da sua pesquisa. Bom, no final, quero só apresentar assim que neste aprofundamento todo vocês vão aprender o quê? Existir, coexistir e conviver. E na segunda série vocês terão esse desafio de aprender dessa forma mais integrada entre professores e estudantes. Bom, eu convido vocês aí para a próxima aula, onde a gente vai começar de fato com o nosso aprofundamento. Avaliem a nossa aula. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo e tchau, tchau!